Vamos em frente, agora é hora do quadro 8 em ponto, aqui no SC no Ar. O assunto de hoje é a Justiça Federal em Santa Catarina, considerada a mais informatizada de todo o país. É isso mesmo. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo ele, que é juiz federal da 4ª Região da Justiça Federal desde junho de 96, é doutor em Direito pela Universidade de Lisboa, também pós-graduado em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor de Direito Constitucional da Universidade CESUSP. Olha, currículo não falta para Jairo Scheffer, diretor do Fórum da Justiça Federal em Santa Catarina, nosso convidado de hoje aqui no 8 em ponto. Doutor, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos catarinenses. É uma grande honra participar desse programa tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui também. Doutor, a Operação Lava Jato tem realmente chamado bastante a atenção de todo o país, né? Comandada por Curitiba, que pertence à região, à 4ª Região do Judiciário Federal, que engloba também Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e ela é emblemática na direção de mostrar para os brasileiros, para todas as pessoas, quais são as atribuições da Justiça Federal. Quais são as funções, como é que ela está estruturada aqui em Santa Catarina? A Justiça Federal brasileira, de um modo geral, e especificamente a Justiça Federal aqui em Santa Catarina, ela tem a atribuição de julgar todas as causas, todas as ações que envolvem, de modo geral, o governo federal. Então vamos pegar o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o nosso INSS, Caixa Econômica Federal, Governo Federal, Polícia Federal, DENIT, Polícia Rodoviária Federal. Todos esses órgãos públicos que têm alguma questão envolvendo o cidadão, essas questões são julgadas pelos juízes federais. Em Santa Catarina, nós temos uma Justiça Federal que é uma das mais interiorizadas do país. O que isso significa? Que a Justiça Federal ela está muito próxima do cidadão e que o cidadão não precisa se deslocar demasiadamente para poder chegar a um juiz para fazer o seu pedido, por exemplo, de um auxílio previdenciário, um auxílio-doença ou uma aposentadoria. Nós estamos hoje em 17 locais em Santa Catarina com uma sede da Justiça Federal e mais 3 locais onde há uma unidade avançada. Ou seja, não há uma sede de Justiça Federal, mas nós temos um servidor da Justiça Federal atendendo ao servidor nesses locais. Bom, e o senhor tomou posse como diretor do Fórum em 2015, o mandato vai até 2017, pode haver uma reeleição, com o objetivo de agir ainda mais, investir ainda mais na qualificação, na qualidade do serviço à população. Nesse período de gestão sua à frente do Fórum, o que já foi possível implementar de medidas visando essa qualidade para o cidadão? O objetivo central da Justiça Federal é de prestar um serviço de altíssima qualidade ao cidadão e que consiga conciliar essa qualidade com outro desejo do cidadão, que é a celeridade. Ou seja, nós temos um processo cuja sentença, cuja decisão ao cidadão, ela seja entregue num prazo razoável. E como é que nós estamos trabalhando? Nós estamos investindo, a Justiça Federal de um modo geral, mas em Santa Catarina especificamente, na informatização de todas as nossas rotinas do processo. Nós temos um processo hoje 100% eletrônico, que é um dos processos eletrônicos mais importantes que nós temos no Brasil hoje, e ele foi criado, ele foi concebido com recursos próprios, com servidores da própria Justiça Federal. O processo eletrônico hoje ele já atingiu a marca na 4ª Região, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, de 2 milhões de processos distribuídos. Isso significa para o cidadão, primeiro, segurança, porque é um processo que ele foi trabalhado, ele foi pensado, esse processo eletrônico, para garantir a qualidade dos seus documentos. E o segundo é a questão da agilidade. Só para ter uma ideia, Rodrigo, o tempo médio de andamento de um processo, que é aquele tempo entre o pedido do cidadão até a sentença, ele caiu só em virtude do processo eletrônico em mais ou menos 50%. Uma demanda hoje na Justiça Federal que envolva a questão previdenciária, ela dura 3 meses, no máximo 4 meses. Antes ela levava 1 ano, 1 ano e meio para que o cidadão pudesse ter acesso ao direito. Importante essa agilidade, não é? Agora, daqui para frente, até o final do seu mandato, 2017, quais são os outros desafios a serem enfrentados nessa direção de aumentar a qualidade e a celeridade da Justiça Federal? O grande desafio nosso aqui em Santa Catarina é justamente de dar demanda ao grande volume de processos.
A Justiça Federal, ela, com seus juízes, ela tem uma demanda muito elevada e um nível de sentenças prolatadas, ou seja, casos cedidos, extremamente elevado. Então, qual é o nosso desafio nesse ano que inicia agora, ano administrativo que inicia agora? É nós apostarmos na consolidação do processo eletrônico, nós apostarmos no acesso ao cidadão, facilitar o acesso ao cidadão aos processos e ter a conciliação, que é uma nova forma de nós trabalharmos os processos judiciais, termos a conciliação como um elemento central. Só para ter uma ideia, Rodrigo, da importância da conciliação, hoje nós estamos em Santa Catarina com vários processos envolvendo o anel viário de Santa Catarina. Isso, para haver essa duplicação dessas rodovias, essa ampliação dessas rodovias, nós precisamos desapropriar propriedades privadas de pessoas que estão legitimamente de posse dessas propriedades. Se nós formos pelo sistema tradicional, ou seja, aquele sistema de litigiosidade, de briga na justiça para ver quanto eu vou ganhar, quanto o órgão público vai pagar, nós levaríamos de 10 a 15 anos. Hoje, esses casos específicos desse anel viário aqui da Grande Florianópolis, nós estamos resolvendo 90%, veja, 90% é um índice muito elevado no acordo, na conciliação. Então, nós vamos apostar numa justiça de maior qualidade, de responsabilidade social, a partir desses itens. Agora, como é que se explica, doutor, exatamente esse paradoxo, não é? Uma alta produtividade na questão de sentenças prolatadas, exaradas pelos magistrados federais e, ao mesmo tempo, um número bastante elevado de processos, muitos processos por juiz. Parece um paradoxo. Como explicar, como entender isso? É realmente uma judicialização excessiva que o cidadão tem? Sem dúvida. Hoje em dia, talvez até, nós conversávamos antes, até em virtude da agudização da questão econômica e política que hoje nós estamos vivendo no Brasil, o judiciário ele tem servido como um porto seguro para o cidadão. Então o cidadão, ele cada vez mais procura o judiciário porque ele vê no juiz federal, no juiz de direito, no juiz estadual, um porto seguro para atendimento de suas expectativas e de seus direitos. O que nós temos que melhorar futuramente é prestar um serviço público, de um modo geral, de maior qualidade. O INSS tem que se reestruturar para que essas demandas elas sejam decididas pelo próprio INSS e não gerem a cada demanda uma nova ação judicial. E parece que o paradoxo que você mencionou, ele se refere a isso. É um pouco consequência do próprio sucesso da interiorização da Justiça Federal. Talvez seja bastante explicado isso. Quanto mais eu torno a justiça próxima ao cidadão, quanto mais eu facilito o acesso, obviamente, quanto mais o cidadão vai procurar a justiça. Bom, doutor, e com relação às videoconferências, são medidas também que o Judiciário Federal adotou para tornar ainda mais ágil o processo e a vida dos magistrados e até a qualidade desse próprio processo, não é? Exatamente. Vamos pegar, acho que um exemplo que a sociedade catarinense e a sociedade brasileira está acompanhando com muito interesse, que é o processo da Lava Jato de Curitiba. Esse processo, ele utiliza todas as tecnologias que foram criadas pela Justiça Federal da 4ª Região, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, que é o processo eletrônico, que possibilita que nós tenhamos a oitiva de centenas e centenas de pessoas, de testemunhas, milhares e milhares de documentos, de um modo seguro, de um modo efetivo e de um modo transparente, que é o que possibilita o processo eletrônico. Nós utilizamos, agregado ao processo eletrônico, o sistema de videoconferência. Como é que era no método tradicional, Rodrigo? E o cidadão catarinense já deve ter participado disso, porque o cidadão ele também participa do processo como testemunha, como parte. Se um juiz aqui de Florianópolis, por exemplo, ele precisa no seu processo ouvir uma testemunha do Rio de Janeiro, ou de Blumenau, ou de Chapecó, tradicionalmente, ele mandava um documento para o juiz lá de Chapecó, lá do Rio de Janeiro, lá de São Paulo, dizendo, eu tenho esse processo aqui e eu preciso ouvir essa testemunha. Você faz isso para mim? Ok, mandava para lá e o juiz, de acordo com a agenda dele, juiz lá do Rio de Janeiro, ouvia a testemunha. Isso poderia demorar 1 ano,
2 anos, 6 meses. Por quê? Porque dependia da agenda do juiz. Como é que é feito hoje? Hoje, esse depoimento ele é feito por videoconferência, que é um sistema que permite que o juiz do processo, ele mesmo, aqui de Florianópolis, ouça diretamente uma testemunha lá em Chapecó, por exemplo. Ele simplesmente manda pelo sistema uma solicitação para o juiz de Chapecó para que reserve a sala de videoconferência, mas quem vai fazer a audiência vai ser ele. E aí nós passamos de 6 meses, 1 ano, para 30 dias, 15 dias, 20 dias. Isso ficou muito claro nesse processo da Lava Jato em Curitiba. Vários fatores contribuem para esse sucesso daquele processo criminal. Um deles é o processo eletrônico, outro deles é a videoconferência e outro deles é a alta qualificação dos servidores e juízes da Justiça Federal. Só que a videoconferência ela não é usada só para ouvir oitiva de testemunha. Só isso já seria um ganho maravilhoso. Ela é usada também para que o preso participe da audiência na Justiça Federal. Na sem se audiência deslocar, né? Exatamente. Então hoje o preso, nós fizemos um convênio com o Sistema Carcerário de Santa Catarina, o DEAP, e nós já instalamos a videoconferência em Itajaí, nós instalamos no presídio aqui de Florianópolis e São Pedro de Alcântara. A partir disso, quando tem uma audiência na vara criminal, o réu não precisa se deslocar para a Justiça Federal. Ele permanece no presídio, numa sala própria e acompanha a audiência dele por videoconferência. Muito mais prático, com certeza. Sem dúvida. Dr. Jairo Scheffer, diretor do Fórum da Justiça Federal em Santa Catarina, muito obrigado pela sua participação aqui no 8 em Ponto. Sucesso na condução do Fórum. Obrigado. A honra é minha e estou sempre à disposição de vocês e da sociedade catarinense. Muito obrigado. Portanto, aí um pouco mais sobre o trabalho da Justiça Federal aqui em Santa Catarina, nesta edição do 8 em Ponto. O SC no Ar segue com muito mais informações só para você. Gisele.